Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um devocional aqui no nosso canal. Lembrando, já se inscreva no canal, clica ali no joinha, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e leve essa mensagem a mais pessoas e que mais pessoas sejam impactadas através dela. Vamos então para o nosso devocional expositivo de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 3, um texto de total conhecimento seu, mas vamos entender expositivamente o que esse texto nos ensina. Vamos lá? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé mostra a certeza daquilo que esperamos e é a prova daquilo que não vemos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa fé. Quando eu falo de fé, eu estou falando de confiança também. E esse é o efeito de confiar. Esse processo acontece através da oração, através da meditação nas Escrituras. Quando os nossos olhos se voltam para Jesus, as coisas da terra elas ficam estranhamente embaçadas. Uma coisa que eu preciso entender ao falar de fé e, consequentemente, de confiança é que confiança ou fé não é um sentimento ou a certeza de que tudo vai acabar bem segundo aquilo que são os meus desejos, aquilo que eu quero que o Senhor faça para mim. Então eu tenho um propósito, eu tenho fé que Deus pode realizar esse propósito, então se ele se realizar, então eu tive fé. E se não se realizar, logo não tive fé. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. A confiança não é certeza de que tudo vai acabar bem. Ela é uma convicção baseada no que Deus mesmo disse. Ou seja, é uma convicção baseada nas promessas de Deus. Nós vamos falar aqui, não citar todos os nomes, mas alguns heróis da fé, porque o texto de Hebreus 11, ao falar sobre fé, ele está falando sobre os personagens a seguir, os grandes exemplos de fé, os heróis da fé. E quando nós olhamos para esses nomes, nós percebemos que esses homens e mulheres, eles obtiveram sempre uma promessa de Deus. E é por isso que eles tinham fé, porque eles confiavam em algo que Deus havia dito, não em achismos da sua mente, mas verdadeiramente em algo que o propósito final e durante sempre foi glorificar o nome de Deus Pai. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa fé, explicar um pouquinho sobre ela, um pouquinho do conceito dela, um pouquinho do alcance dessa fé. Vamos lá. Quando nós entramos nesse texto, aqui está a única definição de fé encontrada na Bíblia. Claro, é bem verdade que esta não é uma definição completa, uma vez que a fé ela tem vários significados nas Escrituras. Ao mesmo tempo que o autor trata do que é fé, ele mostra o seu reconhecimento por Deus, como essa fé ela influencia na nossa cosmovisão. E eu quero aqui destacar pelo menos 3 verdades a respeito desse assunto. O escritor dos Hebreus, ele escreve aqui a galeria dos heróis da fé, com a primeira família da terra indo até o tempo dramático do dilúvio. Ele cita aqui entre os pioneiros 3 nomes importantes: Abel, Enoque e Noé. E o que nós aprendemos com esses personagens entre tantos outros que o texto de Hebreus 11 cita? A primeira observância que nós temos que ter aqui sobre fé é que a fé ela sempre se apoia na palavra de Deus, é sempre sobre o que Deus disse ao seu povo. É sempre sobre o que Deus diz a nós por meio da sua palavra. Um comentarista bíblico diz que a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé, ela é a certeza de coisas e a convicção de fatos. Coisas que se esperam e fatos que nós não podemos ver. Eu concordo com outro comentarista bíblico importante que as coisas são invisíveis porque elas ainda não aconteceram ou porque ainda nós não a alcançamos. Portanto, a fé aqui em questão, ela não é a certeza do desconhecido. A fé é a certeza do invisível. A fé ela é a garantia e a prova do que se refere ao futuro e a garantia no que se refere a isso. Quer ver um exemplo disso? Eu gosto da fala de Augusto Nicodemos quando ele diz que nós não vemos o próprio Deus com os nossos olhos físicos, não vemos o Senhor Jesus sentado à sua direita, nós não conseguimos
tocar fisicamente ou ver fisicamente o Espírito Santo de Deus, por exemplo. Nós não vemos o céu, nós não vemos o reino de Deus com os olhos físicos, não podemos tocar com as nossas mãos. Mas nós sabemos de tudo isso porque o Deus invisível, ele se revelou a nós. E nós, em sua palavra e em seu próprio Filho que se fez carne. E é por isso, então, que nós cremos, é por causa da experiência que nós temos mediante a palavra de Deus. Então, a fé não é certeza do desconhecido, mas do invisível. Eu conheço Deus, embora não veja, mas eu sinto através da experiência, da devoção diária, da oração que me conecta a Deus Pai, através da meditação nas Escrituras, e eu vou conhecendo a verdade e ela vai me transformando. Então, isso é invisível aos olhos físicos, mas espiritualmente eu consigo ter a certeza de que é real mediante a essa experiência. Isso é fé. Um outro comentarista bíblico, eu concordo quando ele diz que a fé é a confiança inabalável de que um dia Deus ele cumprirá todas as suas promessas e profecias. Portanto, a fé ela não lida com dúvidas, mas ela sempre se apoia numa certeza inabalável. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que fé não tem nada a ver com pensamento positivo, não tem nada a ver com crendice, não tem nada a ver com os nossos achismos. A fé é para que possamos perseverar naquilo que Deus já tem para nós, mediante a sua palavra, aquilo que a promessa carregada na palavra de Deus, ela vem até nós. Fé é a certeza de que viveremos na eternidade, que seremos protegidos enquanto estivermos aqui, sendo agentes transformadores para esse mundo, a propagar a mensagem das boas novas. A fé para esses heróis era uma fé para que eles perseverassem na promessa de Deus, como foi com Abraão, por exemplo, saindo do meio do seu conforto, da família, da questão financeira, indo para o lugar onde Deus havia de mostrar a ele. E ele vai confiando na promessa de Deus. Por quê? Porque era uma promessa de Deus. Então, fé é para que nós possamos permanecer triunfantes. Não é que essa paz vai ser fácil, mas é que essa luta será triunfante. No mundo tereis aflições. A fé, ela me faz permanecer em Cristo nos dias maus. É ali que eu manifesto a minha fé, eu não desisto, eu permaneço. A fé, ela tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Porque a palavra de Deus, ela não pode falhar. A grande questão é que a fé, ela ri das impossibilidades e ela descansa imperturbavelmente naquilo que é as palavras de Deus para nós. A grande questão é que a palavra nos ensina, mediante a fé, que as promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Perceba, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Não são os meus achismos, os meus desejos, os quais eu acho que Deus ele vai ter que realizar, que é a mesma coisa que realidade. Não, é aquilo que Deus promete. Um outro comentarista bíblico ele diz que a fé é o tipo de propriedade das coisas que se esperam. É o penhor da herança eterna do cristão. A fé, ela dá realidade às coisas esperadas em Deus mediante as suas promessas. Certamente as coisas que se esperam, elas têm uma existência independente da fé. A fé não pode conceder-lhes a sua realidade. Eu concordo com outro comentarista bíblico quando ele escreve, e preste atenção nisso porque aqui está uma definição perfeita, a essência daquilo que nós estamos falando. Fé sem promessas de Deus não é fé. De modo algum, não passa de mera presunção. Por outro lado, a promessa sem obediência, ela também não é fé. Não passa de incredulidade. Agora, um outro ponto importante é que a fé, ela alcança a aprovação de Deus. Os nossos antepassados citados aqui em Hebreus 11, eles confiaram na palavra de Deus. Eles se firmaram nas promessas de Deus, na palavra de Deus e obtiveram um bom testemunho. A fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, eu e você, nós não podemos agradar a Deus de jeito nenhum, porque a nossa fé, a exemplo dos heróis da fé, é mediante a palavra de Deus, é confiar no que Deus tem para nós. Não é ausência de problemas, de dificuldades, de desafios,
mas é confiar que Deus tem uma promessa para nós, de vida eterna, de salvação, de libertação, de resgate, de proteção, de provisão, de gerar destino, propósito para cada um de nós. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho, e para isso precisamos de fé. Não é sobre o nosso próximo carro, não é sobre o nosso próximo apartamento, não é sobre mim, é sobre nós e o reino de Deus sendo manifestado através de nós, e para isso precisamos de fé. Foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, foi assim com Davi, José, foi assim com o próprio Jesus. É para isso que eu preciso de fé, para permanecer nos dias maus. No mundo tereis aflições, já disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci, e se nós estivermos nele, nós já somos mais do que vencedores, e para isso eu preciso de fé. Então a fé bíblica é para que eu permaneça em Deus, na sua palavra, e não desista daquilo que está me levando para o cumprimento da promessa de Deus diariamente. Um outro ponto importante é que a fé, ela reconhece o poder de Deus. A fé, ela proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser elucidados simplesmente racionalmente. Por exemplo, o relato da criação que nós temos aqui em Hebreus 11 não é formado por lendas antigas ou concepções mitológicas ultrapassadas, mas é uma revelação confiável de Deus por meio da sua palavra. No entanto, tudo isso é acessível mediante a fé. Eu preciso ter fé para crer. Por isso, nós entendemos que o grande universo não aconteceu simplesmente, nem sempre esteve aqui. Mas vamos lá, quais as lições importantes nós podemos tirar desse texto maravilhoso das Escrituras falando sobre fé para nós podermos encerrar aqui? Mais uma vez, citando Augustus Nicodemos, ele cita 6 conclusões importantes a respeito desse texto. A primeira delas é de extremo conforto para nós essas listas de heróis da fé mostrarem que essas pessoas, esses heróis, não eram perfeitos, assim como eu e você não somos. Segundo ponto, boa parte desses heróis da fé são pessoas desconhecidas. Terceiro ponto, a fé que essas pessoas tinham não era um salto no escuro ou um esforço para poder acreditar em algo que não sabiam se era verdadeiro, mas era uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. Ainda que essas promessas de Deus apontassem para coisas futuras e invisíveis. Por exemplo, Abraão. Abraão não está mais aqui, mas nós somos resultado de uma promessa feita a Abraão. Entre tantos outros, Moisés não entrou na terra prometida, por exemplo. Abraão também não entrou, mas foi uma promessa feita a ele. Quarto ponto, isso daqui é importante demais, preste atenção. A fé, como eu já disse nesse vídeo de hoje, ela nem sempre nos livra de problemas. Ela nem sempre nos livra das angústias, dos sofrimentos, das adversidades diárias. E vamos para o quinto ponto. A fé, ela sendo verdadeira, ela sempre nos conduz a atitudes, a ações e decisões práticas. E sexto e último ponto. Deus, ele tem apenas um povo. Nós, cuja fé é sempre nele, nas suas promessas e nas promessas da vida do Messias. Nós, os crentes, nós devemos olhar para essa grande nuvem de testemunhas, particularmente para Jesus, a fim de que possamos suportar as provações e as oposições de todos os tipos. Como nós já observamos até aqui, a perseverança de Jesus na cruz e a vergonha que ele suportou são apresentados como exemplos supremos de fé. Então é isso. Que nós possamos nos apegar a Cristo, que nós possamos confiar verdadeiramente na sua palavra, entendendo que fé não é pensamento positivo, fé não é a convicção de que tudo vai acabar sempre bem conforme os meus anseios e desejos. A fé é sobre Deus e nós permanecermos nele. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que possamos nos apegar nessa palavra. Que possamos entender que a fé é para que nós venhamos permanecer nos caminhos de Deus, nas promessas de Deus, de que fomos chamados para cumprir o ID aqui. Não criar, mas proclamar aquilo que a palavra já traz. O Evangelho de Cristo, o arrependimento, a transformação, a salvação, sinais e maravilhas, sim, nos acompanharão, claro que sim, milagres acontecerão, claro que sim, mas essa fé não é a certeza de que tudo vai acabar bem aos olhos carnais, mas que tudo vai acabar bem porque o spoiler do final nós já temos na palavra de Deus. É a vida eterna, reinando com Deus em glória, para todos e sempre, onde não haverá mais tristeza, choro, angústia, sofrimento algum, apenas alegria eterna com Jesus e toda a família de Deus. Que Deus te abençoe.